E aí galera, beleza? O vídeo de hoje é uma continuação do último vídeo que eu fiz de dicas de programação, que é o Dicas de Programação 03. É, por que é uma continuação? Porque ainda tem algumas coisas que dá para melhorar naquele código que eu mostrei no último vídeo. Por que eu não mostrei ontem? Porque senão ia ficar mais comprido ainda do que já foi aquele vídeo. E o que é exatamente que eu quero melhorar? É a parte que trata do tempo que cada caractere vai ficar sendo mostrado no display. Lá a gente está usando a função delay, que é para cada caractere a gente usa um delay, é, e assim, então mostra um caractere, dá um tempo, mostra outro, dá um tempo. Eu não gosto de usar a função delay, eu sou meio a ver essa função. Eu já tenho outros vídeos mostrando como não usar essa função, que tem uma função milis, como ela facilita, ela não é que facilita o uso de tempo, mas ela te dá a liberdade de poder usar o Arduino para não só fazer uma coisa, que o delay trava teu processamento e você não pode fazer nada durante aquele tempo que você deu o delay. Então, se tem delays muito longos no teu código, você acaba limitando o que você pode fazer com o Arduino naquele momento. Então, para isso eu refiz o código. Eu dei uma mudada aqui, só que ao invés de mostrar aquela palavra que eu estava mostrando lá, que era um Carnotauro, se não me lembro, eu mudei para mostrar 0126456789 espaço Arduino. Então é isso que eu só fiz essa pequena modificação. E vou mostrar aqui como que eu fiz então para mostrar a palavra num display, mas sem usar o delay, sem travar o processamento. Qual que é a vantagem disso? Eu posso fazer outras coisas durante esse tempo, durante o mesmo tempo que eu estou mostrando o, as letras no display. Por exemplo, eu poderia estar lendo um sensor, poderia estar esperando a comunicação de um controle remoto, poderia estar esperando a conexão Bluetooth, enfim, várias coisas eu poderia estar fazendo nesse momento, só que se eu usar o delay, eu não posso fazer essas coisas. Então por isso que eu fiz uma pequena mudança aqui, uma pequena não, uma mudança até considerável, para que eu faça aquela mesma coisa sem usar o delay. Então eu fiz, por isso que eu estou fazendo um vídeo novo. Então antes da gente ver como que ficou o código, eu vou mostrar funcionando no Arduino. Então tá aí mostrando as palavras, os números de 0 a 9 e a palavra Arduino. Bom, então vamos entender aqui o que eu mudei no código para permitir fazer não usar o delay. O código aqui no começo está o mesmo, os pinos que foram usados, tal. A função setDisplay continua aqui a mesma. Aí tem aquela função setDisplay caractere, eu passo o caractere que eu quero. Eu aqui deixei apenas os caracteres que eu vou usar. Então, se alguém for querer reutilizar, vai ter que fazer para todos os demais caracteres que quiser usar. Eu fiz do 0 ao 1 e das letras do Arduino. Então está aqui o setDisplay, onde que eu mando o display mostrar um determinado caractere. Aqui eu reusei uma função chamada pisca-LED. Essa função pisca-LED eu não vou explicar ela aqui porque eu já expliquei ela em outros vídeos. Eu só estou usando ela aqui como exemplo para mudar essa função para fazer aquilo que eu quero. Eu deixei ela aqui, apesar de não estar sendo usada exatamente essa função, para mostrar o que mudou dela para uma outra função que eu criei. Essa função, se vocês quiserem entender melhor, assistam o vídeo, que eu vou deixar o link aqui para entender como funciona essa função pisca-LED. Basicamente o que ela faz ela me permite piscar vários LEDs ao mesmo tempo, onde cada um tem uma frequência diferente de ligar e desligar. Eu fico um tempo ligado e um tempo desligado, que não precisa ser necessário o mesmo tempo que vai ficar ligado e desligado, e eu posso
piscar vários LEDs ao mesmo tempo sem usar o delay. Se eu for fazer isso com o delay, vai ser um pouco confuso. Então por isso que eu criei essa função aqui, que ela é bem simples. Veja um vídeo aí para saber como que ela funciona. E baseado na lógica dessa função, eu criei uma outra função chamada showDisplayChar, que ao invés de passar o pino onde está o LED, eu vou passar o caractere que eu quero mostrar. E aqui eu estou passando o tempo que vai ficar on e o tempo que vai ficar off. O que é o tempo que vai ficar on e o tempo que vai ficar off? É quanto tempo que ela vai ficar, o caractere vai ser mostrado, e quanto tempo que eu vou ter que não mostrar o caractere, que é o time off. E tem a questão do atraso também. Então, para entender esses parâmetros aqui, veja o vídeo lá que ensina como mostrar o pisca-LED. A lógica é a mesma. Entendendo lá, vai entender essa função aqui. Então o que mudou é apenas essa aqui, ó. Essa linha aqui, que substituiu aquela linha lá em cima anterior. Ok? Vamos lá então. Então aqui está o setup. Esse setup poderia ter ficado lá em cima. Eu prefiro deixar o setup lá no comecinho. Então tá aqui, showDisplayChar. E aqui eu faço a chamada para cada um dos caracteres que eu quero. Veja que eu estou usando para cada caractere uma chamada. E eu estou dizendo aqui, eu quero que mostre o caractere 0 por 500 milissegundos. Caractere 1 por 500 milissegundos. Cada um dos caracteres eu quero que mostre por 500 milissegundos. Esses 500 milissegundos somados vai dar um tempo total, que é na verdade 10 caracteres aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mais um espaço aqui no final, 19. Então 19 vezes 500 dá 9.500 milissegundos. Então é esse segundo para 9.500 é o total. Eu quero que fique ligado 500 milissegundos e desligado 9.000 milissegundos. Que é esse tempo aqui, é o tempo total, menos os 500 aqui do começo. Esse atraso aqui é a ordem que cada um vai ser mostrado. Então eu tenho que mostrar primeiro o 0, depois o 1, depois o 2. Veja que eu dou um atraso de exatamente o tempo aqui, eu vou incrementando o tempo aqui. Ok? Eu fazendo isso, eu vou mostrar os caracteres um por vez, e esse loop vai ficar aqui rodando direto, sem parar. Ele não vai ter delay em nenhum momento aqui. Então eu posso vir aqui e fazer qualquer outra coisa. Eu posso vir aqui e colocar outros códigos aqui. Leitor de Bluetooth, conexão de Bluetooth, leitor de sensor, enfim, eu posso utilizar qualquer coisa aqui que não vai me atrapalhar, eu não vou perder conexão com outros dispositivos que porventura eu venha a ter aqui. Bom, mas aqui a gente ainda recai naquela situação que a gente já corrigiu no outro vídeo, que eu já corrigi, que era já melhorei. Não é que não vou dizer corrigir, porque corrigir seria se fosse um erro, mas eu já melhorei. Lá no outro vídeo eu tinha melhorado, porque eu tinha feito uma função que me permitisse chamar todos os caracteres de uma vez, sem precisar colocar cada um numa linha. Então o que eu fiz? Eu criei uma outra função que ela está aqui embaixo. Vou voltar ela aqui para cima. Vou deixar aqui. Chamei showDisplayString, que aí eu não preciso passar tudo isso aqui desse jeito aqui, fazer cálculo, somar, ver quanto que dá um, quanto que dá outro. Ou seja, ainda está meio confuso se eu for utilizar isso aqui, ficou um pouco confuso de saber a hora certa de fazer cada coisa. Então o que a gente faz aqui? Então eu criei uma outra função, vou apagar isso aqui também para não usar assim. E deixei apenas essa linha aqui, que vai fazer exatamente o que aquele código que eu acabei de apagar fazia. Qual que é a diferença então? Ao invés de eu passar um caractere, eu estou passando uma string inteira.
Veja, eu estou passando 0126456789 espaço Arduino espaço. A única coisa que eu passo aqui é o tempo, que são os 500 milissegundos que eu tenho definido lá em cima. Ok? Então vamos entender como que funciona essa função aqui, show display string. O que ela faz? Ela mostra cada um dos caracteres que está na string, que foi passado na string durante um certo tempo. Então o código é só isso aqui. Eu faço um for. Aproveitando aqui, eu vou corrigir um negócio que eu fiz errado lá no outro vídeo. Eu coloquei size off para saber o tamanho da string. Está errado. O correto é usar o método length do objeto s, que é uma string, ok? Então só corrigindo lá eu vou colocar um comentário no outro vídeo, lá está errado também, mas então a forma correta é usar o length. Então veja que para cada caractere que eu tenho nessa string, eu estou chamando show display char, ok? E eu passo o caractere, esse parâmetro aqui, quanto tempo ele vai ficar ligado, que é o time on, que é o tempo, eu passei aqui. E para saber qual o tempo que eu vou ficar desligado, é o time on vezes o tamanho total da string, menos o time on, porque lembra que aqui nós tínhamos 19 vezes 500, 19.500. Ou melhor, 9.500 milissegundos. Lembra? Só que eu passava 9.000 porque estava descontando o time on já. Então, fica esse tempo aqui. E tem o atraso. Então, cada caractere tem um determinado momento que deve aparecer. É um momento que ele deve ser ligado e um momento que ele deve ser desligado. É esse parâmetro aqui, que é o atraso. Então, a posição dele é -1 vezes time on. Ok? Então veja que simplificou um monte aqui a minha função, e eu ainda posso utilizar aqui o código para fazer outras leituras, ainda poder utilizar o Arduino para fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então é como se eu tivesse um processamento paralelo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui não era exatamente o que ele tinha pedido lá na dúvida original lá dele, mas eu acho que é interessante tratar desses aspectos também, e por isso que eu fiz um outro vídeo aqui colocando esse adendo aí na questão do delay desse problema que tinha ali. Ok? Se gostaram, dá joinha e compartilhem também, e se não estão inscritos aí no canal, se inscrevam. Valeu, obrigado.